Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada. Não é o papo de cozinha, mas é o Diga aí. Atendimento fraterno? Sim, por que não? Hoje pela manhã, na hora que eu abri os meus olhinhos, os invisíveis, no nosso papo matinal, né? Falou para mim assim, foi um preto velho. Não se identificou, também nem precisa. Mas ele chegou para mim e falou assim: acorda, minha filha, acorda. Hoje é dia de gravar. Ensinar e orientar a grande população de espíritos encarnados e desencarnados. Meu filho vai trazer assuntos, tem um papo de cozinha. Não importa qual é a chamada, se é Diga aí, papo de cozinha, se é uma palestra do Pedro ou Invisíveis através do Pedro, se é um podcast. O importante é ensinar e orientar a grande população, encarnado e desencarnado, a evoluir. Então levanta, minha filha, vamos preparar que hoje tem trabalho e hoje tem gravação. E aqui estou, Michele, não diga aí, Michele, com papos com os casos, né, com os causos do papo de cozinha. Não diga aí, Michele, por que não? Graças a Deus, vocês estão trazendo, nos dando os relatos, né, as situações que não existe problema, existem situações, né? Existem desafios no nosso ciclo encarnatório, que é para a gente evoluir e crescer, não é isso? Então, por que não trazer os casos do papo de cozinha para o Diga aí? Os papos de cozinha também vai estar sendo trazido no papo de cozinha com as Pedrocas e também no Diga aí com Michele, um Diga aí com a Daniela, um Diga aí com a Cláudia e as outras meninas, por que não? Entende? Então, como tem casos, como tem assunto, porque cada caso também traz assuntos, traz ensinamentos e vamos trabalhar. Como eu não trabalho sozinha, tem espíritos aqui também, Oxão, Pai João de Aruanda da Terra, Sanandinho e outros espíritos aqui que nos ajudam, né, a orientar e ensinar vocês como deve seguir, né, como orientações de como devem proceder no seu caminho evolutivo. Então é isso. Vocês que querem os seus relatos, continuem mandando. Querem ajuda? Continuem mandando através do Papo de Cozinha no WhatsApp, que eu vou colocar aqui embaixo o número do WhatsApp. Vocês enviam seus relatos. Se não for trazido pelo Papo de Cozinha, vai ser trazido pelo Diga aí. Entendeu? Então, vamos lá para o primeiro caso. Diz assim: bom dia, irmãos dessa casa de luz. Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada. Sou de uma cidade do interior de Goiás. Gostaria de um esclarecimento de vocês. Tá. Gosto muito de aprender sobre a espiritualidade. Assisto todos os vídeos de vocês e de um outro canal sério. Mas conhecimento liberta. O problema é o espírito que está como meu esposo. Ele é muito controlador, quer tudo do jeito dele. Não aceita a minha opinião em nada. Não gosta que falo em espiritualidade. Então, eu assisto os vídeos escondidos. Gostaria de saber se eu estou fazendo errado, pois estes vídeos têm me ajudado demais. Ouvi várias vezes que a evolução é individual, e é mesmo, a evolução é individual e solitária. Por isso, insisto em aprender mais sobre a espiritualidade. Obrigada, abraço e fique com Deus. Nega, eu vou lhe dizer uma coisa. A evolução é individual e solitária, sim. Como você falou, o espírito que está como seu esposo. Vai ter contenda dentro de casa? Vai ter confusão dentro de casa? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa é você querer crescer como espírito e uma outra coisa é seu esposo querer ficar estático na evolução dele, paralisado,
na evolução dele. E uma outra coisa é ele, querendo estar dessa posição, te impedir de evoluir. Aí você coloca na balança. O que é melhor para você? Seguir o que ele, o pedido dele, o que ele está colocando para você, impondo para você? É certo você fazer as coisas escondido? Não. Por quê? Deve haver dentro da casa respeito. Se ele não quer, tudo bem. E você? Assim, tem que haver um entendimento, compreender. Ele como seu marido, ele estando como seu marido, ele estando como seu companheiro, ele tem o querer dele, ele tem as vontades dele. Você também. É um outro espírito que tem o seu querer e tem as suas vontades. O que você está fazendo está prejudicando a ele? Não. Você está crescendo como espírito, você está adquirindo conhecimento e adquirindo conhecimento você está expandindo a sua consciência. E expandindo a consciência, você vai ter uma visão mais ampla da situação, de todas as situações, de todos os desafios que são apresentados na sua vida, e com um conhecimento que você adquire, você pode ajudar o seu esposo, o espírito que está como seu esposo. Conversa, tem uma conversa saudável com ele. Coloca para ele a situação dele. Ele não quer, beleza, você respeita. Mas ao mesmo tempo que você respeita, por ele não querer evoluir, ele como espírito também deve respeitar a sua posição de querer evoluir. Não é questão de religião, é questão de evolução espiritual. Entende? Você adquirindo conhecimento vai melhorar a egrégora da tua casa, porque a energia interna, porque você sabendo o que fazer, você vai mudar o teu espírito, você vai fazer uma reforma íntima, que é a palavrinha mágica, a reforma íntima, você vai mudar a sua energia e com essa energia vai mudar a egrégora da casa e consequentemente vai ajudar o teu espírito, o espírito que está como teu marido. O espírito que está como teu marido, como ele não quer crescer, como ele não quer evoluir, nós espíritos, dependendo através das nossas frequências, somos ímãs. Então você vai atrair espíritos que vão te dar conhecimentos de espíritos de luz e ele, por tentar te impedir, vai trazer espíritos que está na mesma sintonia, na mesma frequência que a dele. Então vai haver confusão dentro de casa? Vai, eu não vou mentir. Vai, porque a incompatibilidade energética. Você está se elevando, a sua frequência está mudando e a frequência dele está estática ou baixando. Entende? Então, é uma incompatibilidade energética. E com isso você vai ter que ter sabedoria para auxiliar e saber lidar com as situações que vão ocorrer dentro de casa. Entende? Então, assim, você não faça escondido porque você não está fazendo nada de errado. Senta com ele e conversa. Conversa clara, conversa franca, sem medo. Porque quando você diz aqui, não gosta que você fale sobre espiritualidade, então você assiste os vídeos escondidos. Isso aqui é medo da reação dele. Não tenha medo, porque o medo também pode paralisar. Se hoje você assiste escondido por causa dele, aí no caso ele descobre que você está assistindo escondido e te proíbe total de ver qualquer coisa de espiritualidade, você vai fazer e você vai parar. Vamos parar para raciocinar? Vamos parar para avaliar essa situação, as suas reações, em vez de reagir, age com sabedoria e na razão. Entende? Então, senta e conversa com o espírito que está como seu marido. Entende? Porque você quer evoluir. E durante o seu percurso evolutivo, nessa encarnação, nesse ciclo encarnatório, você vai passar por N situações que vão fazer com que você pare. Porque existe muito mais espírito, existe um monte de espíritos que direta e indiretamente fazem de tudo para que aquele outro espírito que queira evoluir, não faça.
Então, a egrégora psíquica daquele bairro, a egrégora psíquica daquela rua, a egrégora psíquica daquela cidade, a egrégora psíquica daquela região, daquele estado, vai continuar a mesma. Porque adquirindo conhecimento, a gente muda, e mudando, muda toda a egrégora. E cada um fazendo um pouquinho, muda toda a egrégora. Entende? Então, o trabalho formiguinha, que cada um fazendo o seu, muda tudo. Então, continue crescendo, continue evoluindo, continue buscando a realidade espiritual de uma forma, do jeito que você está fazendo. E conversa com o espírito que está com o teu marido. Entende? E vê, e fala, aborda. Sem confusão, sem... expõe. Você respeita e ele te respeita. Entende? Mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não queira, vai chegar um momento que ele vai ver a sua mudança e vai começar a se interessar. Ou não também, né? Depende da escolha dele. Vamos para o segundo caso. Bom dia para todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aqui primeiro agradecer por toda doação de vocês. Meu coração se emociona de alegria quando entro os vídeos no canal. E são tantos para assistir, aprender e absorver que não dou vencimento de olhar todos. Graças a vocês, me tornei mais consciente e amorosa. A todo dia me esforço para sair de minhas pedras. Dias falho, outros eu acerto. Mas sempre inspirada diariamente com vocês. Sou do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Senti no meu coração que deveria contar a minha história, mas à procura de uma orientação espiritual. Diariamente busco por ela e tenho encontrado uma dificuldade tremenda para olhar dentro de mim, como se me autossabotasse diariamente para não continuar em minha caminhada. Desde criança, tento entender os processos pelo qual passei, pensando que talvez necessitava passar por isso. Por imaginar que tenha praticado mal para os meus irmãos. Despertei mediunicamente após me lembrar de um trauma que havia passado na infância, de abuso sexual, por uma figura muito importante para mim e que, para aceitar ele, em minha convivência, as memórias foram apagadas. Elas eclodiram em um processo difícil da adolescência e em um lugar de extrema energia espiritual. Fomos parar em Bonito, no Mato Grosso do Sul, se eu não estiver enganada. Era uma viagem de conclusão de ensino médio e eu estava completamente desequilibrada e acessível sobre todos esses problemas de fundo emocional. A separação de meus pais, a pressão sobre o que ser da vida, com esse trauma surtei psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Pois depois que saí de lá, fiquei mais de um mês ouvindo vozes, me depreciando e entrando no auto-vitimismo. Muito difícil de sair. Diariamente me sentia atacada por muitos, falando que não merecia estar aqui. Pois é, na época não compreendi. Tamanho ataque, quase virando uma possessão, querendo me levar para o outro lado. Minha mãe, mais espiritualizada, percebeu o errado, entrando em prece comigo uma madrugada de vigília, fazendo aquelas orações que conhecemos, pedindo intervenção de Jesus para ajudar. Depois eu fui parar em uma igreja de muita luz,
Você sentia a emanação daquele lugar. E eu, mesmo não entendendo de fato o que estava acontecendo, a energia não mentia. Naquele dia, passei tão mal que parecia estar sendo sufocada. Os irmãos, aquele dia, entraram em oração por mim. Eu, em desespero, não entendendo novamente o que estava acontecendo, comecei a orar em línguas. E depois de um forte clarão e um choro meu de desespero, sentindo a energia de quem me ajudou. Aquela força contra mim foi afastada. E logo depois vomitei o que há dias não comia, escuro. Só quem estava lá testemunhou essa presença. Eu só tinha 15 anos. Com medo do que tinha acontecido, acreditei que se ficasse em cima do muro, nada iria me atingir. Nem mal e nem bem, apenas neutralidade. Com toda essa forte experiência, preferi me afastar da espiritualidade até que fui me envolvendo com ela de outras maneiras, até chegar a um cerne da compreensão espírita. Entendendo que deveria ter feito muito mal a quem me atacou e que eu deveria mudar dentro de mim tudo aquilo de ruim que carregava. Diariamente conversava pedindo perdão. Nos meus processos, perdoei aquele a quem me fez mal, entendendo que foi um processo que precisei passar. Nos falamos hoje em dia, apesar de tudo. Nessa minha busca, passei por vários lugares: igreja evangélica, assembleia, espiritismo, umbanda. Entendo que a manifestação do Pai está em todas elas e que a doutrina é mero detalhe e graça. Adeus. Uma estrelinha me direcionou ao canal de vocês, desde a CPO, avidamente consumindo vídeos e informações atrás de respostas. Pois tive muitos manifestos espirituais, desde sonhos, com o batismo nas águas, com a figura que entendemos por Jesus, falando comigo, me mostrando cenas de vida passada minha, lembrança de ter passado em um laboratório das trevas. Pois sim, eles me permitiram lembrar. E depois a sensação física de mal-estar por 3 dias, até ser socorrida pela espiritualidade maior, para voltar ao meu normal, de ser atacada por sombras, após tentar resgatar meu companheiro da vampirização energética deles. Logo após acordar de madrugada, pedindo socorro para Deus e sendo amparada fortemente, sem entender o ataque. Enfim, são exemplos resumidos de tudo que me foi permitido lembrar que para qualquer um sem acesso a esses conhecimentos é loucura e irreal. Então, quando achei vocês, foi um alívio em meu coração. Achar a ajuda que precisava para me encontrar. Mas sim, ainda preciso me achar, mas ainda que tudo isso não foi o suficiente. Então, estou aqui para pedir uma orientação e dar um testemunho de que Deus age fortemente em nossas vidas. Uma orientação em nossas vidas e graças a Ele que estou bem e a cada dia melhorando por ter me direcionado a caminhos, mesmo teimando com Ele e fugindo muitas vezes de encarar a verdade. Então, se houver mais uma verdade para mim, agradeço de coração que ela possa ser dita por vocês. Um bom domingo, né, que foi no dia que ela mandou a mensagem, uma boa semana e um bom abraço. De muito carinho, pois vocês me ajudaram e me ajudarão muito. É um testemunho de uma vida dessa amiga, do Rio Grande do Sul,
E eu digo a você, nega, eu te dou parabéns por você ter consciência de todo o processo que você está passando. A gente passa por situações em nossas vidas, a gente não entende o porquê, aquilo, a gente não entende, a gente pergunta para Deus, Deus, por que eu estou fazendo isso? Por que está passando isso? Por que está faltando isso? Por que eu não consigo isso? E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Só que a gente esquece que a gente está fazendo a pergunta errada, ou a gente não sabe que está fazendo a pergunta errada, que não é o porquê, é para quê. E você, de uma forma inconsciente, passou por esse processo, mesmo caindo, levantando, não compreendendo, e mesmo assim você foi seguindo o seu caminho de pedra. E isso é coragem. Isso é fé racional. Isso é querer crescer. E a tua coragem, que você fala que eu só te passou por tudo isso num período onde você tinha 15 anos, muita gente agora na fase adulta não quer passar. E olha o quanto você evoluiu, o quanto você amadureceu, quantos distúrbios você equilibrou. Eu só vou lhe dizer uma coisa. Nunca fique em cima do muro. Porque em cima do muro também escolha. E isso atrasa a sua evolução. Não existe certo e não existe errado. Não tenha medo. Faça. Você sente, vai e faça. Porque o que é certo agora para você, a gente evolui a toda hora, a todo momento. Então, o que é certo para você nesse momento agora, daqui a um mês, daqui a 2 meses, para você que expandiu ainda mais a sua consciência, aquela atitude que você tomou há 1 mês, 2 meses, 1 semana atrás, que você achava que está certo, pode estar errado. Então, existem níveis de evolução, existem níveis em tudo que você faz. Então, você está passando de um nível para outro, e isso vai mudando a sua percepção, isso vai mudando sua opinião, isso vai mudando o que você sente. Isso vai te capacitando para que você venha curar alguns traumas. Então, trilhar o caminho, por mais que a gente não entenda e saber, tem aquela certeza que existem espíritos encarnados e desencarnados que estão ao teu redor, te ajudando na tua caminhada, eles não estão caminhando por você, eles estão mostrando o caminho e te amparando no caminho. Você nunca vai estar só. Nunca vai estar só. Nunca. Porque quando você lança para o universo, eu quero evoluir, o universo envia meios para que isso aconteça. E junto com os meios que isso aconteça, ele envia espíritos encarnados e desencarnados para te acompanhar, para te auxiliar. Entende? Então, eu te dou parabéns. Parabéns e não tenha medo de escolher. Não tenha medo de ir fazer acontecer. Não tenha medo, porque isso faz parte da evolução. Continue assim, buscando, adquirindo conhecimento, expandindo a sua consciência. Isso é evoluir. Você mesmo com medo, você sente que tem que fazer, você vai e faz. Aí quando você vai e faz, você vê que aquele medo que você está sentindo não tinha necessidade daquele tamanho do medo que você mesmo criou. Entende? Então você é o seu herói e você mesmo é o seu vilão. Você que faz a sua caminhada evolutiva e você mesmo que para. Entende? Dificuldades, situações que o universo vai colocar durante a sua caminhada, na sua vida, em vários setores. Tudo é para te fazer evoluir e para você crescer. Tudo. Não existe problema. Existem situações e desafios para crescimento. Entende, minha nega? Então, assim, continua. Continua firme. Continua na sua fé racional. Expandindo cada vez mais a sua consciência. E continua caminhando. Continua caminhando porque, assim como Deus colocou vídeos e pessoas na internet,
ao seu lado, aonde você está frequentando, espíritos, os invisíveis de luz que estão do teu lado, não tem como dar errado. Você vai caminhar, você vai evoluir. E cada etapa que você passa, o nível do jogo fica mais difícil. Mas aquele nível do jogo você chegou porque você tem capacidade de passar aquela fase. Entende? Por mais que você enxergue aquela situação e veja que aquilo ali é muito para você, não. Deus vai te capacitar para poder você passar. É só você querer. Entende? Então continua na sua caminhada. Continua na sua caminhada, continua evoluindo, que você está no caminho certo. Certo. É isso aí, meu povo. Um caso de um ajuda milhões, encarnados e desencarnados, né? Como diz os velhinhos. Terceiro caso. Bom dia, meninas abençoadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo. Sou de Belém do Pará. Minha neta tem 5 meses. Olha, um espírito que só tem 5 meses encarnado. Aquele espírito ali deve ser não, com certeza milenar. Espiritualmente falando, ela não consegue entrar na casa da bisavó materna, pois ela entra em pânico e tem um choro desesperador. E na casa da bisavó materna não acontece nada disso. Acho que ela enxerga o espírito das pessoas. Pode acontecer isso? Quando um espírito encarna, até a idade de 7 anos, ele fica laica. Ele vê tanto físico como espiritual. Esse espírito que está com 5 meses encarnado, ele com certeza ele vê, ele ouve e ele sente o lado de lá. Como ele não sabe verbalizar pelo que ele está vendo, ele chora, porque ele não sabe verbalizar. Conforme essa criança for crescendo, ela começar a falar, ela vai dizer para você o que ela está vendo. O que ela está ouvindo. Sabe quando as crianças falam assim, a mamãe, papai, eu tenho um amiguinho imaginário. Não é imaginário não, é bem real. Um espíritozinho bem real. E dependendo do espírito que está dentro daquele corpinho cuticute, raizinha, o xixinho, gostosinho de morder, pode ser um capetinha. Pode. Por que não? Deus dá oportunidade para todos evoluir. E por que não? Então, essa criança sim está vendo espírito, essa criança sim está sentindo. Só que como ela não sabe falar, ela expressa o que ela está vendo através do choro. E deve ser bem horrível, né? Porque ele está dizendo que é um choro desesperador. Só que tem uma outra situação também. Você faz essa comparação. A casa da avó paterna, a menina entra em pânico, né? Que é uma menina. E na casa da avó materna, não acontece nada disso. Por que será? Vamos parar e analisar como espírito, né? Como seres cósmicos. Por que será que na casa da vovó, da bisavó do papai, acontecem essas coisas, e da bisavó da mamãe não acontece nada? Existe uma energia no local chamada egrégora psíquica, e essa egrégora psíquica da casa, essa energia que paira pela casa, reflete o interior dos espíritos que moram naquele local. Como está a energia e a frequência dos habitantes daquela residência? Nós somos ímãs. Nós atraímos aquilo que está na nossa frequência e na nossa sintonia. Então, se nós somos ímãs e nós atraímos aquilo que estamos em sintonia, como está a sintonia e a frequência dos moradores da casa? Como? Como está?
ser bonzinho, ajudar todo mundo, ser cuticute, tal. Isso não quer dizer nada. Falar barulho, isso é pela boca, não quer dizer nada. O que é que está sentindo? O que é que está pensando e o que é que está sentindo? O que é que está sendo emanado? Quais são os tipos de espíritos? Qual é a energia que estas pessoas dentro daquele local estão atraindo para dentro da casa? Entende? Então não é somente... a menina só está sendo... eu vejo nessa situação a menina mostrando, acionando um gatilho, mostrando mamãe, papai, vovô, vovó, bisa, tem algo de errado aqui. Vamos melhorar? Então, os moradores da casa paterna, da bisavó paterna, vamos analisar o ambiente, vamos observar como é que vocês estão e o que é que vocês estão emanando, porque a egrégora da casa reflete como vocês estão como frequência. Diferentemente da casa da bisavó materna, que a criança entra e não vê nada. Como vocês que vocês frequentam esses dois ambientes, como estão esses dois ambientes? Sintam, é aquela coisa que eu falo, nós somos energia. Procurem se conhecer como energia. Vocês são espíritos, não são matéria. Vocês não são da Terra, vocês estão na Terra, vocês pertencem ao universo. Então vocês são seres de luz, vocês são seres energéticos. E isso eu vou bater toda oportunidade que eu tiver para que vocês entendam, que vocês acordem. Vocês não pertencem à Terra, vocês não são matéria, vocês são energia. Vocês pertencem ao universo. Então, comecem a refletir, comecem a se perceber como é que vocês estão, para poder mudar o ambiente da casa. Isso vale não só para esse caso dessa amiga, mas como para todas as pessoas. Todas as pessoas. Como é que está a egrégora da tua casa? A egrégora do teu trabalho reflete, é o reflexo da frequência energética de cada um que está naquele ambiente. Um exemplo, se você for para um hospital, qual é a energia que está ali naquele hospital? Desespero, dor, sofrimento, angústia. Por quê? Reflexo da energia emanada pelos pacientes, reflexo da energia emanada pelos profissionais, reflexo da energia emanada de todos aqueles que chegam para visitar. Então, todo aquele conjunto de espíritos que estão naquele local, naquele hospital, fazem com que, compõe, constrói a egrégora psíquica daquele local. Vamos para um presídio. Revolta, raiva, ódio, vingança, como é uma egrégora psíquica do sistema penitenciário. Como é? Então, para vocês entenderem, pega um local e vê, sente a energia como está, e vai só perceber que aquele local está daquele jeito devido à egrégora psíquica dos espíritos que estão aqui, daquele local. A Terra, como é que está a egrégora psíquica da Terra? Será que Gaia está doente? Será que Gaia está precisando respirar? Porque lá do outro lado, sempre que tem que estar havendo uma limpeza na atmosfera, porque senão nós iríamos sufocar com a densidade energética que nós mesmos emanamos para a Gaia. Entende? Então, assim, vamos observar como é que está a egrégora psíquica da tua casa. Você tem uma empresa, como é que está a egrégora psíquica da sua empresa? Você tem um salão de beleza. Como está a egrégora psíquica do seu salão de beleza? Entende? Porque aquilo ali, o egrégora psíquico do seu salão é o reflexo da energia dos seus funcionários e da sua própria energia e dos clientes que chegam. Entende? Então, assim, é tudo energia.
Não é difícil de entender. Quando você passa a compreender e a viver como espírito e como energia. Aí você consegue enxergar as coisas como energia e consegue compreender mais fácil do que nomes, nomenclatura, tal. Isso só complica. Enxerga, você é um espírito, existe frequência, existe sintonia, pronto. Enxerga e procura entender isso. Vai atrás de conhecimento. Para você saber realmente o que acontece na sua casa, na sua vida e com as pessoas que estão ao teu redor. Entende? Então, nega, a sua netinha, ela sim, ela está vendo espírito, ela está ouvindo, ela está sentindo energia e como ela não sabe falar, ela verbaliza, chorando. Então, observa, durante os anos vindouros da sua netinha, como ela vai se expressar, como o que ela vai falar. Quando ela tiver mais um pouco de conhecimento, depois dos 7 anos, se ela continuar vendo espírito, se ela continuar ouvindo, não esconde, ensina a realidade para ela. Ensina, para que essa criança não venha crescer com medo da realidade, da verdade. Porque assim como somos espíritos dentro de carne, existem espíritos fora da carne que se comunicam. E daqui para frente, essa exposição da realidade do plano astral no plano físico vai ser cada vez mais forte. Então, essas crianças precisam, porque aqui, quem é macaco velho, né? Como diz lá em Salvador, um monte de macaco velho, um monte de gente adulta, para introduzir esse conhecimento mais complicado, porque já tem 60, 50, 40 anos vivendo na Matrix, na matéria, muitos com muito pouco, estão se despertando para isso, para a realidade do que é, para o que realmente é a realidade, e outros vão passar o resto da encarnação presos à matéria. Então, esses novos que estão surgindo, você vó, você mãe, você tio, que está tendo essa oportunidade, expandindo a consciência, entendendo o plano espiritual, passa a realidade para essas crianças, para que elas não venham cometer, eles não venham viver da mesma forma que os adultos de hoje, achando que tudo é matéria. Entende? Então, quando ela tiver da idade de 7 anos, se ela continuar a ver, se ela continuar a ouvir, mesmo assim, passa a realidade espiritual para ela, para que ela venha entender e não venha se assustar. Entende? E a residência de onde essa criança está tendo esses horrores, quando entra lá, vamos mudar a egrégora psíquica da casa, né? Evangelho no lar, mudança de frequência, mudança de sintonia, uma reforma íntima profunda. Vamos mudar porque isso vai ajudar não a si, vai ajudar a si próprio, né, os moradores de lá e aqueles que vão adentrar aquela casa, independente da idade, tá? Vamos para o 4º caso. A amiga de Tangara da Serra, Mato Grosso, ela põe 2 relatos aqui. Oi, amadas, paz e luz para todos. Minha situação é o seguinte: tenho 28 anos, sou mãe de 2 crianças, tive 2 gestações normais, sem nenhuma intercorrência. Porém, depois das minhas 2 gestações, uma em 2016 e a outra em 2021, engravidei novamente em 2022. Com 8 semanas e 1 dia, eu tive um aborto espontâneo. Eu sofri muito. E como se tivesse perdido uma parte minha. Eu sempre quis ter 3 filhos. Então, me entristeci muito, mas segui. Esse ano, engravidei novamente. Ficamos muito felizes de novo. Porém, tive outro aborto, com 6 semanas. Esse bem recente não tem 1 mês ainda. Novamente me entristeci muito, mas estou procurando entender. Gostariam de uma orientação da espiritualidade? Eu sei que nada acontece por acaso. Eu não sei o que eu posso ter feito em outras vidas para passar por isso. Porém, desejamos muito outro filho.
Mas agora eu sinto medo de engravidar e novamente ter um aborto. Um conselho da espiritualidade: continuo tentando ou paro? Deus abençoe. Minha linda, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava lendo o teu caso, me veio para você faça um check-up na sua saúde. Porque tem coisa espiritual, tem, mas também a gente não pode descartar o físico. Nós não podemos descartar o físico. Então, a medicina da Terra e a medicina do universo têm que andar juntas, assim, ó, de mãos dadas. Porque uma complementa a outra. Então, procura um médico da Terra e faz exames, procura saber como é que está em nível o seu sistema hormonal, o seu sistema reprodutor. Faz um check-up, verifica como é que está o seu aparelho, o seu corpo. Com os exames, depois do resultado desses exames, aí que vamos observar o lado espiritual. Mas primeiro veja, porque tem coisa espiritual sim, mas tem coisas que é do próprio corpo. Pode ter distúrbios do próprio corpo. Entende? Então, primeiro vai ver o lado físico, em relação ao seu estado físico, e depois ver o lado espiritual. Eu não estou descartando um e dando prioridade para o outro, não. Tem que olhar os dois. Ver o físico. Você sente que tem algo em outras vidas? Legal. Mas também olha o lado físico. Tá bom? E o outro relato dela, dessa mesma pessoa, diz assim: tem uma filha de 8 anos. Ela tem mediunidade muito aguçada. De uns dias para cá, ela vem se intensificando. 8 anos. Eu tento ajudar e mostrar que o mundo espiritual está presente em tudo. Legal. Tento passar os meus ensinamentos a ela de maneira mais natural e simples. O mais simples possível para que ela não tenha medo. Ontem estávamos na minha mãe e ela falou que estava vendo uma mulher de chapéu e roupa rosa. No momento veio na minha mente que poderia ser uma pombagira. Mas, ao mesmo tempo, penso se pode ser da cabeça dela. Ela ainda tem muito medo. Ultimamente, tenho colocado ela para fazer meditações antes de dormir. Meditações voltadas para crianças mesmo. Gostaria de uma instrução da espiritualidade para saber se estou no caminho certo. Meu esposo fala que eu tenho que parar de ficar falando sobre espíritos com ela. Mas eu sinto que tenho que instruí-la. Gratidão. O caminho que você está fazendo em instruir a sua filha, você está certíssima. A sua filha tem medo porque ela não tem conhecimento. A partir do momento que ela tem conhecimento daquilo que acontece com ela, ela não vai sentir medo. Porque isso é natural. Natural. E muitas crianças, muitíssimas, mas muito mesmo, muitas crianças vão vir com as faculdades mediúnicas afloradíssimas, querendo os pais ou não. A frequência da Terra está crescendo, está mudando, está se elevando, e com isso os seres que estão vindo também vão acompanhar essa frequência. Independente do espírito que está naquele corpo está vindo ser um trevo, ser uma oportunidade para um ser que está nas trevas, ou um ser de luz, todos vão vir com a faculdade, seja de prova ou missão, vão vir com a faculdade afloradíssima, com as faculdades mediúnicas afloradíssimas. Então, mamãe, papai, vovô, vovó, tio, aceita que dói menos. É ordem do Pai. E assim está acontecendo. E não tem como burlar, e não tem como voltar atrás, e não tem como não querer.
É assim. As crianças estão vindo com faculdades afloradíssimas. As crianças espíritos que estão nesses corpinhos vão vir com memórias do passado, vão vir com visão, com audição, com faculdades mediúnicas ainda não vistas. Então não se espantem quando seu filho, sua filha, seu neto, sua neta dizer: mamãe, tem um homem aqui, assim, 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 nascido no tal, 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 e vem dizer isso, isso, isso para você. Não se assuste. O menino não está esquizofrênico. A menina não está esquizofrênica, não está louca. A oportunidade de Deus e a espiritualidade estão usando médios, hoje encarnados, para passar conhecimento para vocês poderem entender como funciona a realidade, para que vocês possam possam repassar para os seus filhos, para os seus netos, a realidade espiritual, para que quando eles venham crescer, né? Ou até mesmo na infância, como no caso desse menino, dessa menina aqui de 8 anos, e tem muitos outros aí, eles vinham compreender e não ter medo. E vocês, pais, não cometerem, por ignorância, levar uma menina num centro, levar uma menina numa igreja e bloquear todos os chakras delas. Por medo, por ignorância. Não cometa esse erro. Adquira conhecimento, saiba como funciona o plano espiritual e passe para essas crianças. Passe para essas crianças. Entende? Essa menina tem 8 anos. Quando ela diz assim, que viu uma mulher de chapéu e roupa rosa, nem sempre criatividade é coisa da cabeça. Porque quando Michele, falava para a mamãe que tinha um freio, um homem que parecia um freio dentro de casa, minha mãe me chamava de louca. Um homem dentro de casa que parecia Santo Antônio, vestido que nem Santo Antônio, andando pela casa de noite. Eu falava para minha mãe me chamava de louca. Por quê? Mamãe não tinha conhecimento, mamãe morria de medo e achava que eu estava cheio de demônio. E eu estava vendo. Quando eu falei para a mamãe que eu tinha 2 amiguinhos em formato de água, mamãe dizia que eu estava cheio de demônio, porque mamãe não tinha conhecimento. E o que mamãe fez comigo? Me levou para uma mulher, uma rezadeira, e ela bloqueou todos os meus chakras e eu passei anos assim bloqueada. Entende? Então, essa geração, todas essas crianças que estão nascendo, estão vindo das estrelas e muitas mães também estão gerando seres das trevas por misericórdia e oportunidade que o Pai dá a esses seres evoluírem. Então, seja lá mediunidade de prova ou missão, entenda o lado espiritual e repassem o conhecimento para que esses 2 seres, eles possam, quando eles passarem pelos momentos, pelas situações, que muita coisa essa criança passa e não fala para a senhora, não fala para os pais, por medo das reações, da reação que vocês pais e vocês avós e vocês tios vão ter para com ela. Então, assim, tem uma conversa aberta, explica, pai, você é espírito. Tá vendo como eu digo que a massa daqui da Terra tá tão afundada na Matrix que não se enxerga como espírito, só se enxerga como matéria? Aí o caso. Quando o pai diz para a mãe parar de falar sobre espíritos com a filha. Ele é espírito, só está dentro de uma carne. Falando com outro espírito, para não reconhecer o outro espírito, para não falar de espírito. Gente, que loucura! Acorda! Você não é matéria, você é um espírito, só está dentro de uma carne e está aqui para aprender, para evoluir. Aproveita a tua mulher e ouve sobre a realidade com ela. Abra o teu coração, abra a tua mente
para você entender o que você é e de onde você veio, porque você não é essa massa de carne, esse modelo humanoide. Você só está dentro desse corpo humanoide, só. Só isso. Você é energia, você é código, só. Você é energia e código. É isso que você é. Um conjunto de códigos, uma bola energética. É isso que você é. Você só está dentro de um corpo humanoide muitíssimo atrasado. Entende? Você é espírito, sua mulher é espírito, e sua filha é um espírito, e sua filha vê espírito fora da carne. E isso é uma coisa mais normal. Normal como beber água, como tomar sol. Então, você tem essa opinião, meu amigo, por falta de conhecimento. Aproveita a luz que está dentro da tua casa, que está como tua mulher, e aprende um pouco com ela. E ajuda a tua filha. Ajuda a tua filha. Tá? Para que isso não venha atrapalhar, espiritualmente falando, a menina. E atrasar a menina numa visão espiritual. Entende? Não é só a educação da Terra, a gente tem que educar os nossos filhos, os nossos netos, com a educação cósmica, com a educação do universo, com a visão do universo. Vamos para o quinto caso. Olá, menina, sou da Bahia. Bora, Bahia, eu tava com saudade de minha terra. E aí, nega? Isso aí eu falo nega porque a que mandou esse relato foi a negona. Me identifiquei muito com o primeiro relato do primeiro atendimento do Papo de Cozinha. Eu nem me lembro, viu? Vou mentir. É muito caos, minha irmã. Meu relato dá um livro, então resume em nome de Jesus. Mas vou tentar resumir o máximo. Vamos lá. Resumiu mesmo. Ele foi transferido para a filial da rede que eu trabalhava. Era casado e tem 2 filhos. Acabamos nos aproximando quando ele passou a me dar carona para casa. Saía do trabalho às 22h30 e o transporte era escasso. Então, eu aceitava a carona porque chegava em casa bem mais cedo. Foi a partir disso que começamos a ficar. Ficar lá em Salvador, não sei se aqui no Rio ficar aqui no Rio é se relacionar sem compromisso? É pronto. É um relacionamento sem compromisso. Só um beijinho, um abraço, uns amassos, tá bom. E outras coisas, né? A esposa dele descobriu, foi até o nosso trabalho tirar satisfações comigo. Jesus. Mas não teve nada, graças a Deus, né? Menino ia ser babado, confusão e baixaria. Apenas me recolhi e esperei ela ir embora. Foi sábia. 3 dias depois, ele foi demitido, aparentemente por causa dessa situação. Ele fazia parte da gerência. Foi aí que ela colocou ele para fora de casa. Daí passamos, né, a ficar juntos. Tá bom. Eu não via nenhum futuro nesse relacionamento. E também não criava expectativas. Via esse relacionamento como uma coisa e via como esse relacionamento como uma coisa passageira. Eu estava me divertindo e como ele me tratava bem, aceitei ficar com ele. Tá bom. A mulher pedia para ele voltar para casa, nem que fosse pelos filhos. Ele sempre foi muito apegado aos filhos e isso se perdurou por 1 ano e pouco. Aí, ela passou a não deixar ele ver os filhos. Foi aí que ele terminou comigo com a explicação de que era pelos filhos dele. Beleza, ele voltou a morar com ela. 1 semana depois, ele voltou a me procurar dizendo que saiu de lá, que os 2 perceberam que não ia dar certo e voltamos a ficar juntos. Aparentemente, a situação
dele se resolveu e foi finalizada. No começo, ele pegava o filho mais velho, quando queria, sem problemas. Mas a filha mais nova, ela não deixava ele pegar, só ir na casa dela ver, pois dizia que a menina ainda era muito novinha. Como ela percebeu que eles não iam ficar mais juntos, vendeu os móveis da casa e foi morar com os pais dela e os 2 filhos. A partir disso, aparentemente, ela ficou depressiva e ficou 2 anos sem sair de casa para nada. Foi o período da pandemia. E acabou a pandemia e ela continuava sem sair. Muitas mais situações aconteceram nesse período. Voltou a sair no dia em que teve que ir no conselho tutelar, prestar esclarecimentos, e foi acontecendo mais e mais e mais situações. Estou com ele há 6 anos. Moramos juntos há 2. Hoje em dia, estão num longo processo de guarda pelos filhos. O menino mora com a gente, a menina com ela, onde ela não deixa ele ter nenhum tipo de contato com a filha desde o ano passado. Ela se mudou para um apartamento com a filha que ele não sabe onde é. A filha está sem ir para a escola desde então. Já houve discussões deles em que ela avançou nele igual animal para morder. Outro que ela começou a apedrejar ele. Outro que ela quebrou uma garrafa para avançar nele. Toda vez que ela manda mensagem pelo WhatsApp, faz ameaças claras de morte e que ele vai pagar por tudo. A mãe dela é evangélica e possui um caderninho com nomes de pessoas conhecidas e fotos de alguns, inclusive a dele, para estar orando. E a mãe dela sempre relata que quando a filha vai na casa dela, pega a página que tem o nome dele e rasga toda vez. Esse ano, ele voltou para a religião evangélica. O filho também vai junto. Eu não faço parte de nenhuma religião. Já frequentei uma casa espírita. Já frequentei uma casa espiritualista e às vezes vou num centro espírita. Aparentemente sou médium, mas sem grandes efeitos. Desde que estou com ele, já fiz 3 jogos de búzios com pessoas diferentes. O primeiro foi dito que eu deveria estar tendo um outro tipo de vida e não estar com ele. O segundo, não disseram nada demais em relação a nós 2. E o terceiro, que não era para eu me separar dele, que é a ex-mulher que fortemente no terceiro, que não era para eu me separar dele, que a ex-mulher quer fortemente que a gente se separe. Eu realmente entrei de gaiata nesse navio? Ou não? Tem algum propósito? Tenho 27 anos e ele 36. E só gratidão pelo trabalho que vocês vêm realizando. Tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou nem entrar nesse merengue aí, nesse babado aí de vocês, pela visão da Terra, porque isso é um monte de emoções desequilibradas. Eu estou vendo desequilíbrio aí de todas as partes. Eu vou falar de uma forma cósmica, a nível universo, tá? 3 espíritos que não estão por acaso vivendo esse emaranhado energético de desequilíbrios. 3 espíritos que ainda tem mais 2 espíritos que estão no meio disso. Mas vamos focar nos 3, vamos tirar as crianças, vamos focar nos 3. 3 espíritos. Vocês não estão... Esse encontro dos 3 não foi à toa, né? Não foi à toa. Ponto.
A mulher dele, ele e você, desequilíbrios emocionais é fato. Aí. O recado para a esposa, para a mulher, a mãe das crianças. Nega, amor próprio. Amor próprio. Solta. Se ame. Se respeita. Primeiro vem você, para depois vir ele. Você só está emanando aquilo que está dentro de você. E dentro de você só tem desequilíbrio. O outro só faz com aquele outro, ele fez com você, você fez com ele, e a terceira lá fez com os dois, aquilo que cada um achou que estava certo. Nível evolutivo de cada um. Você age, eu não vou pegar somente o que ela falou em relação às agressões, porque para ter uma opinião, para poder falar algo, tem que ouvir os dois lados. Eu não vou tomar partido de ninguém. Eu vou falar de uma forma energeticamente, uma forma energética, na forma espiritual. 3 espíritos que estão juntos porque precisam se entender. Então, procurem se equilibrar emocionalmente, procurem se equilibrar energeticamente, porque se os 3 continuarem nesse pé de guerra, vão vir juntos de novo. Estão separados, são 3 pessoas diferentes e cada um em uma família. Já pensou se vir como pai, mãe e filho? Vir como irmãos? Já pensou? Então, se fulano deixou fulano para ficar com fulano, se fulano tá no meio, tá querendo pegar as duas, se fulano tá no meio e só quer ficar com uma e o outro tal, solta. Ninguém é de ninguém. Vocês são espíritos livres e estão encarnados porque na programação está para equilibrar o que está em desequilíbrio em cada um. E nessa encarnação há a possibilidade de perdão, de tirar a posse, de tirar a lei da vantagem, de tirar raiva, de tirar mágoa, de tirar o rancor. Tudo nessa encarnação. Então, vê essa situação como um momento de cada um individualmente evoluir. Porque cada um sabe o que está dentro de si. Não adianta, pai, você se esconder dentro de uma igreja evangélica, não, porque a energia ela não mente. Você foi para uma igreja evangélica, então absorva tudo que os espíritos de luz que estão ali dentro e usando pessoas que estão em frequência elevada e sintonia com Deus, para que estão ali para te orientar na linguagem que você possa entender. Você, nega, que está com o marido da outra, você disse que não tem religião nenhuma, então se apegue com a fonte. Veja vídeos, procure ter conhecimentos e procure em você, como energia, o que está em desequilíbrio para você equalizar, para você não vir junto com a mãe dos meninos, para que você não venha junto com o rapaz, o moço, o espírito que está como o seu marido hoje. E que exemplo vocês 3 espíritos estão dando para os 2 espíritos que vieram como filho dele? Que energia vocês estão emanando para esses dois espíritos que não são crianças, eles estão como crianças? Me diz? Então parem e observe a situação que vocês estão como espíritos, porque se ficar olhando, continuar olhando do jeito que está olhando, com a visão da Terra, só vai ser desequilíbrio, só vai ser energia bagunçada, só vai ter frequência baixa, sintonia com as trevas, e assim vai, descendo, capotando ladeira abaixo.
Todos os três em cada um em um nível. Porque todos os três estão desequilibrados, cada um em um nível. E não é nível, e um nível bem baixo. Muito baixo. Então aproveitem o momento e equilibrem-se como vocês vão se resolver, porque essa situação foi criada pelos três. Pelos três. Então vocês três, você não queria uma orientação da espiritualidade, então tome. Como seres espirituais, racionais, veja a situação e analise como espírito, não como animais. Não como animais. Foi dito aqui uma vez, em uma situação, que quem briga por homem é bicho. Quem briga por fêmea é animal. O instinto animal está gritante nos três. Gritante nos três. Então, quer crescer? Senta os três como espírito, racionais, conversa, perdão, tira a posse, tira o é meu, porque nem as crianças que você diz que você é apegado, desapega, porque eles só são espíritos que estão como seus filhos. E está tudo dentro de uma programação. Não é nada seu, nem o teu corpo, nem o ar que você respira, que você coloca para dentro e coloca para fora. Então aproveita o período encarnatório que os três têm aqui na Terra e se resolva, porque os três vão ser conduzidos para um lugar bem melhor, a nível na frequência de cada um de vocês. Não vão para o céu, não. Vão para um lugarzinho que vocês estão sentindo aqui, vocês se sintam agradáveis para resolver essa situação. Então vamos crescer, vamos amadurecer, porque todos três, você que pediu ajuda, o rapaz que está se escondendo e a esposa que está colocando para fora tudo que ela tem de mais belo dentro dela. Se resolva como espíritos e não como animais. Se vocês continuarem desse jeito, não vão resolver os problemas que enlaçaram vocês mesmos, que vocês mesmos criaram esses laços. Vocês não vão resolver nessa encarnação e vão arrastar para outros. Então o recado é esse da espiritualidade. Você não está no navio, você não está de gaiato no navio, não. Você está mais enrolada. São uma corda de três linhas. Sabe aquelas cordas de 3 nós? Sabe aquelas cordinhas que pega três cordas e formam uma só? É assim que vocês estão. Foi vocês que criaram isso. Vocês mesmos façam. A oportunidade de Deus e o universo está dando para melhorar isso aí. Ainda tem tempo. O ciclo encarnatório de vocês ainda tem alguns anos. Então, ajusta essa frequência energética de cada um. Viu? Ajusta. Esse é o recadinho da espiritualidade para você e para os outros dois. Vamos para o 6º caso. Bom dia, tudo bem? Tudo lindo. Sou mais uma na cola de vocês. Fique coladinha para poder aprender, para evoluir e assim expandir a consciência, né? E ajudar outros. Sou mais uma cola de vocês, sou mais uma na cola de vocês para aprendizado e pedido de oração pela minha vida espiritual. Tinha minha mãe na fé, que me orientava e me iniciou no espiritismo, no espiritualismo, perdão. Mas veio a falecer em agosto, faz 1 ano. Sinto muita falta dela, pois era a única pessoa que eu podia confiar. Não sou evangélica, mas aprendi e vivi muitos fatos com ela. Ainda não me conformei com a forma como ela viveu nos últimos dias da vida dela.
Estou lutando para me perdoar pelo fato pelo fato de que eu não estava junto dela quando começou a ficar doente, pois senti que era para ir morar com ela. Mas devido às dívidas que tinha, não fui. Ela sofreu muito sozinha dentro de casa. Fiquei com ela na UTI os últimos por um mês. Estava no hospital no momento do seu desencarne. Me sinto frustrada por não ter feito mais por ela. Não convivo com minha família. Fui doada quando criança por 2 vezes. Não conheci minha mãe biológica. Então, me apeguei muito à minha mãe espiritual, que foi um presente de Deus para mim. Me ajude em oração. Obrigada a todos vocês pelo trabalho que fazem. Estão me ajudando muito. Me incomodei um pouco com Pedro a primeira vez que o ouvi, mas hoje entendo. Porque amo ele em Cristo Jesus. Amo vocês. Deus abençoe sempre vocês e tudo que vocês fazem para ajudar a todos. Nós também te amamos, minha linda. E vou lhe dizer uma coisa. Essa nossa encarnação, ela é programada por... As encarnações dos espíritos é programadas pelos próprios espíritos. Então você veio e esteve, mesmo que você tenha sido gerada por um outro espírito, estava na tua programação para você ficar, para você estar com esse espírito que foi, como você fala assim, a sua mãe espiritual que te ajudou durante toda a sua vida. Então, durante todo o período, todo o ciclo, durante todo o período da sua encarnação, onde ela estava presente na sua vida, é porque ela deveria estar. E passando e te ajudando no que tinha que te ajudar. Entende? Só que chegou o momento do desenlace. Chegou o momento da separação. Então, nada acontece por acaso. Nada é coincidência. É tudo dentro da programação. Nada sai do controle de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar o meu exemplo. Eu morei em São Paulo. Morei em Pederneiras. Eu fiquei lá alguns meses. Eu fui início de 2007, janeiro, e voltei para Salvador setembro, outubro do mesmo ano. Em 2008, em 20 de julho, em 19 de julho de 2008, mamãe, ela faleceu. Eu, por ser filha única, eu era muito ligada à minha mãe, mas muito ligada mesmo. Desde pequena mesmo, porque eu fui criada, como sou filha única, mamãe não me deixava brincar com ninguém. Então, tipo assim, minha melhor amiga era minha mãe. Então, as coisas que aconteciam na minha vida, os meus processos mediúnicos, era somente com ela que eu conversava. Todos os meus processos, todas as fases da minha vida, era com mamãe que eu conversava. Então, tipo assim, eu tinha uma ligação muito forte com mamãe. Me formei em técnica de enfermagem. E numa quarta-feira, eu estava em casa, mamãe liga para mim e fala assim: Xelinha, que ela me chamava de Xelinha, Xelinha, toma conta do teu pai. Numa quarta-feira, meio-dia. Mamãe nunca fez isso. E pela forma dela falar comigo, meu coração apertou. Assim, está acontecendo alguma coisa. Mãe, o que é que você tem? Está assistindo alguma coisa? Não, Xelinha, só me prometa que você vai cuidar do seu pai. Eu cheguei vendo a aflição dela, assim, não, mãe, eu prometo sim, eu vou cuidar de papai. Ela ainda falou assim: aconteça o que acontecer comigo, cuida do seu pai, me prometa. E eu prometi isso para ela. Isso foi na quarta-feira. Mamãe, ela começou a ter uma crise, que mamãe tinha hipertensão, mas a hipertensão dela era emocional.
Então, se ela ficava feliz demais, a pressão subia. Se ela ficava triste demais, a pressão subia. Se ela ficava passava com um susto, a pressão subia. Então, mamãe vivia... O meu próprio médico falou que ela não tem... O problema de mamãe era emocional. E isso afetava a pressão. Beleza. Mãe, está acontecendo alguma coisa? Aí na quinta-feira eu liguei para ela. Mãe, tá tudo bem, Estelinha, tá tudo bem, eu tô bem. Beleza. Na sexta-feira, mamãe teve uma queda de pressão. Ela começou a passar mal. E ela ligou para uma amiga dela. E em Pederneiras, a cidade de interior de São Paulo, então o hospital era vazio, então era perto de casa e elas foram. Quando chegou lá, minha mãe foi medicada, tal, ficou em observação e voltou para casa. No sábado de manhã, minha mãe teve uma outra queda de pressão e foi levada para o hospital. Ficou lá um tempo, observação, melhorou, recebeu alta, voltou para casa. À tarde, início da tarde, minha mãe teve uma outra queda de pressão. Aí os amigos dela, né, que eram o pastor e a esposa, ligaram para o meu pai que estava em uma outra cidade, em São Paulo mesmo, em outro interior de São Paulo, a trabalho. E ligou para o meu pai para ir para Pederneiras, porque mamãe estava passando muito mal. Minha mãe foi estabilizada da pressão e estava conversando com o médico e o casal, amigo, né, o pastor e a esposa. Estabilizada, medicada, esperando o papai chegar lá no hospital para pegar ela e levar para casa. Nessa conversa que ela estava tendo com o médico, relato do pastor, foi o que o pastor e a esposa me passaram por telefone. Conversando com o médico assim, ela olhou para o teto. Quando ela olhou para o teto, ela começou a sorrir, fica naquela alegria, sorrindo, olhando para o teto e desmaiou. Pegaram ela, levaram para a sala de reanimação. A saturação de minha mãe despencou, a respiração nada, os batimentos começaram a diminuir. Tentaram reanimar minha mãe, tentaram reanimar de várias formas, entrando com medicamento, tudo. Tentaram reanimar ela e não conseguiram. Minha mãe entrou em óbito, né? Minha mãe faleceu. Foi decretado óbito por o que está lá, o diagnóstico do médico foi por uma queda de pressão, né? Por hipotensão. Quando meu pai chegou, minha mãe morreu no dia 19 de julho, véspera do aniversário de papai. Papai faz aniversário no dia 20. Quando o papai chegou no hospital, o mundo acabou para ele, né? Porque era Deus na terra, era Deus no céu, mamãe na terra. Porque minha mãe era o braço direito e esquerdo dele. Era o apoio dele para tudo na vida. E quando foi mais ou menos umas 6 e pouca da noite, o pastor ligou para mim. Não conseguiu, ligou para o pessoal, para minha família, para as minhas tias lá em Salvador, que eu estava fazendo um trabalho. Não deu, eu vi a ligação de São Paulo, mas não dava para atender. Aí quando eu cheguei em casa do trabalho, junto com meu ex-marido, aquela situação, aquela energia já estranha. Tá, me chamaram, deram a notícia que minha mãe tinha falecido. Eu senti a mesma coisa que você sentiu. Eu fiquei frustrada, me doeu muito por eu ser técnica de enfermagem. Eu não estava do lado da minha mãe quando ela mais precisava de mim. Eu não estava lá para ajudar ela, eu não estava lá para dar os primeiros socorros para ela, eu não estava lá perto dela para ela tentar amenizar, porque mamãe praticamente morreu, entre aspas, sozinha, porque nem eu nem papai estavam ao lado dela. Durante um bom tempo da minha vida, eu fiquei sentindo essa culpa por não estar ao lado da mamãe. Mas com o passar do tempo, eu senti essa culpa porque eu não tinha conhecimento da vida espiritual, da realidade espiritual. Eu não tinha conhecimento de como as coisas funcionavam. Eu não tinha nada de conhecimento. Então, eu tinha esse desequilíbrio da culpa, eu tinha essa culpa muito forte em mim devido a isso. A partir do momento que eu comecei a entender o planejamento encarnatório,
quando eu passei a entender que ela estava com minha mãe, e aquele momento, todo aquilo que aconteceu durante todo esse processo do desencarne da minha mãe, foi necessário para que houvesse esse desenlace, sabe? Fosse mais fácil tanto para ela, como para o meu pai, como para mim, o evento morte. Entende? Porque eu poderia estar do lado dela, poderia, se tivesse no plano, na programação, sim. E como é que seria uma outra história, seria seria um outro contexto, seria uma outra situação, seria outros sentimentos. Mas aconteceu aquilo que tinha que acontecer, no momento que tinha que acontecer e da situação que tinha que acontecer. Então, como você fala assim, não se sinta frustrada pelo que aconteceu, né? Pelo você falar que você não se conformou pela forma como ela viveu os últimos dias da vida dela. Todas as coisas tinham que acontecer do jeito que aconteceu para o aprendizado dela como espírito e do seu. Entende? Então não adianta ter esse sentimento de culpa, esse sentimento de frustração, de não estar se conformando, porque as coisas não estão sob o nosso controle. Antes da gente encarnar, o nosso cronograma encarnatório está todo completinho. Todo completo. Estamos aqui para executá-lo. Junto com os mentores, junto com os amigos de luz que estão, já que a gente está no esquecimento, a gente não sabe como é esse cronograma encarnatório, então os mentores estão aqui para nos auxiliar. Entende? E tem todo o processo de desencarne da sua mãe tinha que acontecer porque ela mesma planejou isso. Junto com você. Então nada sai do controle, nega. Perde isso de estar dessa frustração, desse sentimento que você está tendo, porque isso é como se isso tivesse saído do controle. Eu sei e te entendo porque eu passei pela mesma situação. Entendeu? Então, solta. Entende que Michele, quando eu tive a consciência que tudo que aconteceu com minha mãe tinha que acontecer, e eu vou lhe dizer para você, eu cresci muito, muito. Depois que eu passei a entender isso, foi um pulo na minha evolução. Porque eu entendi o processo. Entenda o processo. Sua mãe teve que passar por tudo que passou? Sim, para o crescimento dela como espírito. Assim como você passa por toda essa situação para o teu crescimento como espírito. Então solta, porque nada está do nosso controle, nada. Nós temos essa ilusão de estar controlando tudo, não está nada no nosso controle. Nós executamos aquilo que nós já planejamos. Entende? Temos o livre-arbítrio de cumprir ou não? Sim. Mas isso são escolhas. E nem tudo que está no cronograma pode pular, ou pode retardar, tem que ser resolvido ali. Tem que ser resolvido naquela encarnação. Entende? Então, assim, solta. Deixa o espírito da tua mãe ir completar a vida dela, o crescimento dela do outro lado e viva a sua aqui. Você é um espírito que adquira aquele conhecimento e evolua como espírito também. Entende? Então, equilibra esses sentimentos. Equaliza essa energia, entende? E que entenda que nada foge do controle do Pai. Nada sai do controle do Pai. E nós estamos aqui para cumprir algo que nós mesmos escrevemos junto com os programadores da encarnação. Entende? Então é isso, minha nega. Fica a dica para você, fica a dica para os outros. E que esses casos que foi relatado hoje, eu tenho certeza que vai ser ensinamento e aprendizado para muitos espíritos que estão encarnados e desencarnados. Entende? Então, até o próximo Papo de Cozinha. Até o próximo Diga Aí, com atendimento fraterno. E independente da chamada, como o próprio Preto Velho falou,
O importante é orientar, ensinar e ajudar os nossos irmãos a crescer e evoluir. Então, beijo para vocês e até a próxima. Papo de Cozinha e o Diga aí, Michele. Valeu!